Olá, de volta ao meu Gazine, um fanzine virtual, um fanzine de vídeo, né? Um videozine, digamos assim. Um programa de videozine, em que eu falo de fanzines, tanto na questão histórica como na conceitual e na amostragem dos fanzines. Hoje eu vou falar especialmente do Historieta. E é algo complexo, não é algo simples. Eu vou fazer alguns resumos aqui para vocês antes de explicar e mostrar um exemplar apenas em específico. Bom, enfim. O Historieta é um fanzine que, a começar, tem um formato um formato diferenciado e mais difícil de ser elaborado, porque ele é quase do tamanho, se não é, próximo do tamanho de uma folha A4, é do tamanho, acabei de olhar aqui, e na posição horizontal. Né? Quando eu estive no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no começo desse século, no começo da primeira década desse século, 2000 alguma coisa, eu conheci o Oscar Kern, autor e o fã editor, criador do Historieta. Ele me presenteou com 2 pacotes idênticos, contendo 8 exemplares, 8 números diferentes num pacote e os mesmos 8 números, uma cópia deles no outro pacote. O segundo pacote seria para entregar para a Fanzinoteca de São Vicente, que estava prestes a ser inaugurada no espaço físico, idealizada pelo Fábio Tatsubo, já cheguei a falar dela aqui num dos Gazines. Ela seria a primeira fanzinoteca de espaço físico do Brasil e acabou não existindo. Por causa de questões políticas. Sabemos que a política, no mundo todo e no Brasil especialmente, trabalha contra a cultura, a educação, a segurança e a saúde. Teoricamente é para ser a favor, mas acaba sendo o contrário, porque o sistema político tal como é feito, embora exista uma lógica nele todo, né, na política, no sistema, não funciona por causa dos egos das pessoas. Então, aqueles que detêm, acabam detendo o poder, acabam divergindo e alterando os trâmites e os caminhos que a política deveria ser feita como uma arte para a sociedade. E aí não, é feita retendo-se bens para as próprias pessoas eleitas, que são poucas, e bens numa maior monta, e atravancando todo um processo de distribuição de renda e de trabalho cooperativo que deveria ser feito em todas essas instâncias: saúde, segurança, cultura e educação. Então, o que aconteceu foi simplesmente um desmanche daquilo que quase veio a existir, que seria a Fanzinoteca de São Vicente. Fábio Tatsubo, ele recorda disso tudo, ele nem gosta de lembrar muito, mas paciência, aconteceu. Então, eu fiquei com um pacote do Historieta e entreguei o outro pacote do Historieta para elencar os títulos de fanzines que estavam sendo enviados para a Fanzinoteca de São Vicente. Estavam sendo guardados, se eu não me engano, junto da Gibiteca, para, assim que houvesse a abertura, a inauguração do espaço físico, houvesse a exposição e também, óbvio, a manutenção dos fanzines recebidos. Infelizmente, não houve a Fanzinoteca no espaço físico, e o pior é que o Fábio Tatsubo na época me trouxe a triste notícia no meio do caminho da questão, de que subtraíram o pacote com a coleção desses 8 exemplares do Historieta que Oscar Kern gentilmente me enviou para entregar para a Fanzinoteca. Enfim, a pessoa que subtraiu fez algo errado, está com ela, mas não era para estar, era para estar numa Fanzinoteca. Ela pode dizer que não existiu a Fanzinoteca, portanto teve um bom fim. Talvez sim, talvez não. Talvez um bom fim seria ser entregue depois para a Gibiteca de Santos. Bom, enfim, já foi. É uma história que alongou um pouco o meu introito aqui, mas paciência. É bom registrar isso também. E outro fator interessante a se registrar é a importância que eu já falei em vários gazines meus, e outros pesquisadores, autores, faneditores, quadrinistas também falam, e eu também
escrevo artigos e apresento comunicações em congressos, eventos, dando a importância, registrando a importância dos quadrinhos, aliás, dos fanzines, como esteio para os quadrinhos nacionais. Então, nas décadas de 80 e 90, principalmente, como os quadrinistas em formação, os amadores e ou profissionais ou em vias de, não tinham muito espaço para veicular oficialmente as suas criações, seus quadrinhos, isso acontecia no paratópico universo dos fanzines, que era extenso, intenso e extenso ao mesmo tempo. Intenso porque era um trabalho vultoso, com muitas pessoas trabalhando conscientemente e com vontade criativa, tanto no Brasil como no mundo todo. Havia pontes entre fanzines brasileiros, portugueses, franceses e por aí vai. E autores publicando aqui, lá, colar e vice-versa. Então o fanzinato, ele foi realmente, ele ainda é importante, óbvio, porque ele está em constante mutação, tanto que eu faço um pós-doutoramento sobre a importância dos fanzines de arte na atualidade. Mas o fanzinato, ele é uma ponte, ele foi uma ponte muito importante. Lembrando, aos que não conhecem, os fanzines não são de quadrinhos obrigatoriamente. Os fanzines são de variados temas e variados gêneros. Então tem o literário, o de crítica, de texto, de resenha, o de poesia, o de cartoon, char, de caricatura, desenhos, os fanzines de arte atualmente. Então, os fanzines singram e encampam em várias áreas, eles não se estancam, como os quadrinhos, como o cinema, como a literatura, como qualquer outro veículo de expressão e cultura. Então o fanzine é uma espécie de veículo de expressão cultural paratópico em paralelo, porque não existe uma oficialização. Você pode publicar aquilo que quiser sem prestar contas a uma editora ou a um índice, um gráfico de venda, se está vendendo ou não, porque o fanzine não é para venda. Você pode vender, mas não é para obter um lucro. Você não vai viver de fanzines. Há exceções, mas em geral o fanzine é um veículo de comunicação e expressão artístico de vanguarda, que é paralelo à sua profissão, porque é uma espécie de hobby necessária, porque é um hobby necessário, que é um hobby, como diz o Domênico De Masi, ele faz parte de um ócio criativo, digamos assim, O ser humano precisa extravasar seu processo criativo. Se ele não faz isso, ele se torna uma máquina, e essa máquina se desgasta e ela estanca, ela envelhece nos dois sentidos, no físico e no emocional, e ela não mais germina e não mais produz. Então o processo criativo é necessário, e todo o nosso sistema oficial, ele de certa maneira prejudica o processo criativo, porque ele é industrial. O fanzinato vem nessa esteira paralela com os outros meios e expressões de arte. Esse todo introito nem era para ter acontecido agora, mas está fluindo, então isso vai demandar um vídeo, talvez em 2 partes, se eu não colocá-lo inteiro, sobre o Historieta. Então aqui, dos 8 números que eu tenho, eu vou apresentar inicialmente 3, mas eu vou falar apenas de um. Muitos autores publicaram no Historieta. Eu vou pegar aqui o número 6 e 7, só para dar uma mostrada, que são mais finos. E aí outros números, como por exemplo o 19, bem mais grosso. Inclusive o 19 tem autores mais recentes publicando juntos, juntos de outros mais antigos. Por exemplo, aqui temos também o Edgar Franco, numa HQ típica, poética, do estilo dele, e outros autores que agora eu alguns eu não conheço, por exemplo Paulo Calense eu não conheço, mas enfim, é só para dar uma mostrada para vocês, Eu tenho aqui, eu recebi do número 3 ao 8 e depois o 17 e o 19, se eu não me engano, e esses aqui são mais finos. Então o número 7 está aqui comigo, capa azul, e eu vou falar do número 6 rapidamente. Uma capa em cor sépia, E o Historieta, ele era então feito à máquina de escrever, e como um fanzine,
Só que publicado em gráfica. Tinha até um editorial, tinha até registro. Então essa questão de ter registro ou não também não impede que seja um fanzine, né? Temos também um outro termo que é o prozine, para os fanzines que tem essa cara mais de revista. É um termo não muito em uso, mas existe. Então há a possibilidade de dizer que o Historieta era uma espécie de prozine. Ele tinha um jeitão técnico produtivo de fanzine, mas um pouco também de qualidades de revistas, né, como assinaturas, etc. Embora o QI do Edgar Guimarães também seja por assinatura, né, tenha sido um bom tempo por assinatura e até pago, não era um preço alto, era 20, 25 reais por 6 números anuais, bem recheados. Hoje em dia ele não vende mais assinatura, porque pode ser baixado o QI Quadrinhos Independentes pelo site Marca de Fantasia, mas quem quiser também pode receber a contraparte física escrevendo para ele, né? Então tem outros fanzines que são feitos também com capa colorida, com um trabalho mais apurado e um pouco mais, digamos assim, mais caros na revenda por causa de enfim, correio, registro. Então temos o Status e o Gibilândia do Roberto Guedes, que também é um pesquisador, né? Mas enfim, não é o tópico de hoje. Eu só estou dando aqui para vocês algumas informações sobre os fanzines. O fanzine oficialmente entre aspas, né, porque ele é paratópico, ou seja, ele está na não oficialidade de toda uma produção editorial nacional, mundial, né? Mas o fanzine ele não visa lucro, então é um trabalho em paralelo. Você não pode querer viver de fanzine como uma obtenção de lucro, aí você transforme ela em revista. Não impede que alguns expoentes consigam viver de fanzine. O Márcio Snow atualmente ele vive de fanzines, de cursos, eventos, palestras, os fanzines que ele cria. É um trabalho à parte, é um trabalho paralelo e são exceções à regra, né? Mas que estão válidas também. Mas tenha em mente que se você quer uma editoria com um grupo, com uma revista mensal, bimensal, pela internet, etc., algo que renda dividendos, então é uma revista, né? O fanzine ele é mais solto, ele é mais atinente a possibilidades criativas, né? Não que as revistas outras não sejam, mas há mais possibilidades criativas, porque o fanzineiro e o fan-editor, ele não tem alguém que cerceie o seu processo, tanto criativo como colaborativo. Ele pode, enfim, expressar sem amarras aquilo que ele deseja. O Historieta do Oscar Kern, que era um senhor já agora falecido, mas que eu conheci no Sul, é um fanzine extremamente interessante, muito bom, a começar pelo tamanho, pela gráfica, né, a produção gráfica, pelos autores. Como esse número era mais fino, aqui só temos praticamente a seção de cartas, o editorial e uma história em quadrinhos da Velta, que é do Emir Ribeiro, da Paraíba, junto com o Homem Justo, que é uma criação do Oscar Kern, que ele fez uma dupla, então seria uma produção conjunta Paraíba e Rio Grande do Sul, né? Então é bem interessante essa história aqui. E no final temos um texto do Jorge Barwinkel, que é um texto sobre quadrinhos, fanzines, né? Personagens históricos de quadrinhos, enfim. E sessão de cartas no final, com a sessão de cartas junto com mais algumas imagens, e a última página do Renato Canini com o Dr. Fraude, que é um personagem criado pelo Canini. O Canini, para quem não conheceu, já falecido também, foi até homenageado numa das Bienais de Quadrinhos de Belo Horizonte. Começou no Rio de Janeiro, a Bienal de Quadrinhos, né? Depois ela migrou para o Rio de Janeiro em seguida, para Belo Horizonte, e continuou por lá, agora está parada por causa da pandemia. O Renato Canini foi o criador do Cactus Kid, uma sátira ao Velho Oeste, que saiu na revista Cras da década de 70, excepcional, a criatividade dele, e muitas aventuras, muitas histórias em quadrinhos do Zé Carioca, com um estilo único, meio anguloso, diferente do padrão Disney, né? E talvez por isso ele tenha, assim dizem, né, que foi por isso que ele parou de produzir. Eu, quando era garoto, adorava os quadrinhos do Zé Carioca, no estilo dele, sem saber quem era ele, que era dele, que por quem era feito. Eu via um diferencial naquelas histórias e gostava muito mais, tanto pelo traço,
achuriado e diferente, como pelas histórias, do que os outros personagens dos desenhos redondinhos do Walt Disney. Né? É interessante como esse processo criativo cativa as pessoas, os jovens, as crianças, sem elas saberem quem produziu, o que produziu, mas perceberem, identificarem diferenças criativas superiores, entre aspas, mas chegam a ser superiores, porque eu gostava, eu gostava mais, apreciava, do que os tradicionais do Walt Disney que tinham uma linha mais redondinha. E aquele diferencial me atraía. Então, isso é muito interessante, é muito enriquecedor. E os editores e as editoras não percebem isso porque já estão adultos, esqueceram, e porque tem um gráfico de vendas que é preciso manter um padrão igual para a venda se manter. E aquele padrão de vendas é um pouco enganador, porque eles pensam que todos estão gostando e comprando porque são iguais, mas não estão comprando os iguais porque só tem os iguais, embora não tenham má qualidade, mas podia haver um diferencial de estilos que enriqueceria mais ainda. É o que acontecia vez ou outra, como esse caso do Renato Canini com o seu Zé Carioca no Walt Disney. E isso não é percebido pelo sistema oficial adulto comercial. Por isso, eu aqui reitero meus parabéns à existência do fanzinato e dos fanzines que permitem essa abertura, né? Bom, vamos agora ao historieta número 8. Em especial, fiz até uma listagem aqui. É bem possível que eu divida em duas partes